Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 9 de abril de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. A expectativa era que o mercado viesse para baixo, veio para baixo, perdeu os 63 mil pontos. E se a gente jogar aqui o estudo de Fibonacci, a gente vê que ele já chegou. Epa! A gente vê que ele já chegou praticamente na retração de 50%. 50% é retração ótima. Ele fez mínimo aqui em 62.500 pontos. Na verdade, se a gente ajustar direitinho, ele já deve ter chegado. Se eu pegar aqui o início desse movimento, ele chegou muito próximo da retração de 50% e melhorou. Enfim, e tá querendo começar a melhorar. Lá fora o S&P começando a melhorar. Eu não sei se eu vou ter o gráfico aqui. Eu tô com defeito no meu gráfico aqui. A ideia é que ele tem aqui um moroboso de queda. Fez mínima muito próximo aqui do objetivo de 1378. O suporte, né, 1378. E com isso, se a gente jogar agora aqui o estudo de Fibonacci, na verdade o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou remover tudo, fica mais fácil a gente ver. Depois eu ajusto outra vez. Ele já havia chegado aqui dentro de um objetivo de queda e hoje abriu, né, com, veja aqui um moroboso de queda. Ou seja, abriu na máxima e praticamente na mínima agora aqui. Com isso ele testa a retração de 50%, ou seja, teve já não é uma realização enorme. Se a gente pegar o gráfico semanal aqui, a gente vê que a realização dele foi mínima em relação ao potencial desse último movimento de alta aqui. Ou seja, ele tem um objetivo maior para chegar aqui nos 1320, 1322 pontos. Ele está, na verdade, só começando um movimento, um potencial movimento de realização, né? Onde ele sobe, realiza 50%, ele subiu, realizou 50%. E se a gente pegar agora aqui nesse último movimento de alta, ele tem um potencial para chegar aqui nos 1310, 1320. 1329 é onde passa a média das bandas de Bollinger. Então ele testa a banda inferior, veio, né, buscando a banda superior, já perde a força de alta e agora vem com o moroboso para baixo, onde se encontra nesse momento abaixo da média de 8 períodos. A expectativa é que ele venha em algum momento buscar pelo menos a retração de 38,2. Ele está devendo isso para o mercado. O estocástico vendido em 70%, mostrando que no gráfico semanal existe essa expectativa de uma realização um pouquinho mais forte. Mas para o diário, ele já chegou num objetivo, no primeiro objetivo aqui, que é a retração de 38,2. Ele perde a banda, a média das bandas de Bollinger, e com isso abre espaço para ele vir buscar aqui a retração de 50%. Foi o que aconteceu hoje. Ele sai da banda superior, perde a média das bandas, vem buscar a banda inferior. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Ele veio buscar hoje a banda inferior. Ou seja, chegou no objetivo de baixa de curto prazo, e com isso ele pode voltar a subir, e aí ele devolve ou recupera, né, 50% desse movimento de queda aqui. Ele volta a testar as máximas aqui de quinta-feira para depois voltar a realizar. E aí, acontecendo isso, eu posso até utilizar aqui esse próprio estudo de Fibonacci. Ou seja, ele vem, testa aqui a retração de 50%, tá vendo aqui? Testa a retração de 50% para fazer a expansão. E se eu puser 50% e 50% aqui nesse movimento,
né? Ele vem aqui para esse movimento aqui atual, ou seja, o que acontece? O que ele mostra é que ele pode vir a testar essa mínima aqui, esse fundo anterior aqui, de 1340. Se a gente olhar no gráfico semanal, o que significa 1340, a gente vai ver que é mais ou menos a retração de 38,2 de Fibonacci. Tá aí. Ou seja, ele devolveu 50% desse movimento aqui. Agora ele devolve 50% desse pequeno movimento aqui. E a expansão desse pequeno movimento aqui é justamente esse ponto aqui em torno de 1340 pontos. Essa é a expectativa para as próximas semanas, né? Ele sobe um pouquinho, essa semana recupera um pouquinho, para depois realizar e buscar os 1340. Com isso, o índice Bovespa, que já chegou no primeiro objetivo de retração pelo gráfico semanal, aqui gráfico semanal do índice Bovespa, a gente vê que esse Fibonacci aqui eu vou tirar esse azul para a gente enxergar melhor o movimento. Aqui ele vem, testa a retração de 50%. Ainda não chegou nos 50%, né? Ele veio em 1.300, arredondando 62.500 pontos. Ele tem ainda aí uns 300, 400 pontos para realizar, para chegar na retração de 50%. Nesse caso aqui do semanal, o estocástico já está sobrevendido em 14%. Então a expectativa é que na próxima semana, entre essa e semana que vem, ele faça uma figura de reversão. Isso está demonstrando que ele estaria descolando dos Estados Unidos. Eventualmente ele descola, em determinados momentos existe um descolamento para depois voltar. Ou seja, quando os Estados Unidos voltar a subir, agora, hoje, amanhã, depois, enfim, a expectativa é que ele feche hoje um pouquinho melhor. Nasdaq já mostra uma recuperação um pouquinho melhor do que o do S&P. A expectativa é que ele venha a subir e aí ele volta a buscar os 65.600 pontos, mais ou menos, que é mais ou menos nesse patamar que eu vou deixar registrado aqui, em torno de 66 mil pontos. Epa, fiz alguma bobagem aqui. Em torno de 66 mil pontos. 65.580 é a média das bandas de Bollinger, mas eu vou deixar em torno de 66 mil pontos como um objetivo de alta, né, no mesmo patamar. Ele sobe 50%, para, na eventualidade dos Estados Unidos voltar a realizar mais forte, a gente volta mais forte também. Ou seja, a gente recupera junto com os Estados Unidos, né, aquela recuperação do S&P, né, que ele volta aqui no gráfico diário, onde ele recupera 50% dessa queda aqui. Ele estaria recuperando também uma quantidade boa aqui. E no caso aqui a gente vê melhor no semanal que a nossa recuperação vai ser mais agressiva do que a recuperação americana. Mais ou menos, talvez ele não chegue nos 66, vem aqui nos 65.300 pontos. Enfim, mas a expectativa é que ele comece mais ao longo dessa semana mostrar uma recuperação. Tudo vai depender da recuperação do dia de hoje, que abriu com uma realização forte, né? E a expectativa agora é que ele melhore um pouquinho. Se a gente pegar a Petrobras, vê que a Petrobras até caiu, mas enfim, Petro, Vale na casa dos 2%, já querendo começar a melhorar. O estocástico bem sobrevendido na Petrobras, 5%. Vale, o estocástico deprimido também, está em 25%. E aqui, essa divergência que ele mostra aqui, olha só que interessante. Ele fez um fundo acima do fundo anterior, e aqui ele fez um fundo abaixo do fundo anterior.
Isso aqui significa que a Vale tem o potencial para continuar realizando. Olha que ele alfinetou aqui, ele fez um fundo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele fez um fundo abaixo do fundo anterior, enquanto aqui tem um fundo acima do fundo anterior. Essa divergência aqui é uma divergência para continuar realizando. Você jogou a expectativa agora para Vale, a expectativa é buscar a banda inferior de Bollinger. Ele já rompeu essa linha de tendência de alta, não fez um fundo abaixo, né, esse fundo aqui é abaixo do fundo anterior. Esse fundo aqui, essa mínima foi em 40,15. Então ele não chegou a fazer esse fundo, um novo fundo, mas a expectativa é que de alguma forma o mercado venha buscar essa banda inferior, seja com a banda subindo, como a gente vê aqui, ou com a junção, a banda subindo e papel testando depois de amanhã, talvez esses 40,14, 40,15, mas possa vir a testar, a encostar nessa banda inferior, e aí ele fica livre para voltar a subir. Testa superior, testa inferior, testou inferior, testou superior. Então banda de Bollinger é isso, ele vai testando as bandas, testou a superior, veio testar forte a inferior. Isso aqui é uma estratégia, é o W de John Bollinger, que vem, busca a média das bandas, retrai 50% para buscar a banda superior, onde ela estiver. E foi o que aconteceu. Um pouco acima do topo anterior, é verdade, mas dentro das bandas o objetivo era buscar a banda inferior, buscou, fez aqui tempestade, agora busca a banda inferior. E o estocástico está mostrando exatamente essa possibilidade. Interessante observar que é um pouco raro a gente ver esse tipo de divergência. Os papéis de construção civil, a expectativa era de uma realização e eles realizaram. A expectativa era de uma realização de 50% e eles realizaram aproximadamente 50%. Se eu pegar do fundo, né, da mínima, onde ele parou de cair, e aqui eu vou botar um candle um pouco mais forte e com uma cor também diferente. Então você vê que ele hoje testou a retração de 50%. Ou seja, o início desse movimento de alta não foi nesse candle, foi quando ele deixou essa sombra anterior aqui. Então esse foi o início do movimento. Então se eu pegar esse movimento inteiro aqui, ele já chegou na retração de 50%. Ele fez mínima hoje aqui em 13,06. Está aqui, 50%, 13,07. A expectativa, e aqui é um duplo suporte. Média em azul, suporte de Fibonacci. Um pouquinho abaixo a gente tem um outro suporte, que é um suporte de um pivô maior de alta. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, olha. Então ele tem esse movimento maior, uma grande onda 1, onda 2. E aqui a gente tem a sequência completa de Fibonacci. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. O objetivo da C está aqui em 11,70. E ele já reverteu, porque a gente sabe que 75% das vezes ele não chega no seu objetivo. Na verdade ele veio até realizou até bem. Chegou numa mínima aqui de 12,30, mais ou menos 12,40. E já reverteu para cima. Devolve 50% para continuar um movimento de alta nos próximos dias. Precisa, antes de uma compra, precisa da figura de reversão ser confirmada. Ou seja, não tem figura de reversão, tem só uma realização. Se a gente pegar Cirela, Cire 3, a gente vai ver um movimento muito parecido. Com Cirela a mesma coisa. Eu vou pegar aqui olha que Cirela, usando o mesmo critério, Cirela devolveu um pouquinho mais, devolveu 61,8 desse movimento de queda. Se a gente buscar aqui
esse candlezinho aqui, ele testou hoje a retração de 61,8, usando o mesmo critério de MRV. Tá aqui, retração de 61,8. Precisa fazer a figura de reversão para voltar a subir. Um papel que eu estou de olho aqui já há algum tempo, que a gente vem acompanhando, o ZIN 5. Hoje cai outra vez, quase 3% de queda, e testa, né, o suporte desse pequeno canal de deriva. Perdendo 11,76, o papel pode vir aqui nos 11,55. Estocástico bem sobrevendido, tem uma pequena divergência, aquela comum que a gente está acostumado a ver, né? Onde o gráfico faz um fundo abaixo do fundo anterior e o estocástico faz um fundo acima do fundo anterior. Aqui a gente vê um pouquinho melhor essa divergência. Então a expectativa é que ele venha a formar uma figura de reversão nos próximos dias, e aí sim vai dar um ponto de compra. Tá certo? Um papel que eu estou de olho também, BBAS3. Banco do Brasil. Aqui já testou a retração de 76,4. Fez um martelo meio esquisito, com candle negativo, enfim. Epa. Mas de qualquer maneira não confirmou. E hoje, em algum momento aqui, na parte da manhã, ele chegou a fazer um novo martelo. A gente tem até o final do dia para confirmar ou não essa figura de reversão, esse martelinho aí. Abriu dentro, abriu fora. Tem que ver como é que ele fecha. Teoricamente ele abriu fora, abriu dentro, fecha fora, abre fora, fecha dentro. Estratégia das bandas de Bollinger. Aqui existe uma divergência de fundos, então vamos aguardar, porque Banco do Brasil pode dar uma compra nos próximos dias. É um papel que eu acho que é interessante a gente olhar para finalizar. OGX P3, ele praticamente forma aqui um fundo duplo, que é a figura de reversão pequena. Tinha uma pequena divergência de alta, que no último pregão ele subiu, hoje já abriu com gap negativo, não chegou a fazer uma mínima abaixo da mínima anterior, que é um bom sinal, mas aqui ele faz aquele pequeno Wzinho do John Bollinger, faz o Wzinho, uma reversão, uma compra conservadora. De qualquer forma, seria rompendo esses 14,77, 14,80, para ir buscar no primeiro momento a média das bandas de Bollinger em vermelho. Então a GX também é um papelzinho para a gente começar a acompanhar daqui para frente. Tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês. O mercado todo realizando junto com Nova York. A gente não falou do índice futuro, vou rapidamente falar aqui. Abriu com um gap enorme. E pelo gráfico de 60 minutos, a gente tinha um canal de deriva aqui. Ele chegou no canal de deriva. E já, enfim, perde a força da queda, né? Perde a força de queda. Tá certo? Então a expectativa é que ele comece a melhorar agora. Tá certo? Então era isso para hoje. Eu acho que o mercado deve fechar melhor. Essa expectativa, ele começa a querer dar sinais de uma melhora. E a expectativa não é reversão de tendência, é só uma melhora mesmo. Dependendo do fechamento de hoje, aí a gente vai ver o resultado de amanhã. Não ouso dizer que amanhã vai ser de alta, não. Porque, como a gente viu no S&P, ele tem bastante espaço para realizar. Mas como ele tem uma perna de recuperação técnica dessa baixa desses últimos dias, pode ser que amanhã a gente tenha um mercado positivo. Vamos aguardar o final do dia. Agora às 4 da tarde a gente volta com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até a tarde. Obrigado, tchau, tchau.